Você está prestes a ouvir uma história que jamais deveria ter sido contada. Mas antes, fortaleça a Irmandade das Sombras. Curta, compartilhe e se inscreva. Muitos ouvem nossas histórias, mas poucos se unem a nós. Faça parte do Medievais Ocultos e ajude este reino sombrio a crescer para que possamos continuar desenterrando os segredos esquecidos da Idade das Trevas. A história: o camponês e o trono de sangue. Nas terras geladas de Eldrenor, reinava o tirano rei Caedric, um homem conhecido não pela sabedoria, mas pela fome insaciável de poder. Sob seu governo, os impostos eram tão altos que até o ar parecia cobrado. Os camponeses viviam curvados, não apenas pela miséria, mas pelo peso da opressão. Entre eles, havia um homem chamado Edran, um simples lavrador que cultivava cevada e mantinha viva a esposa doente e um filho de poucos anos. Nada em Edran parecia notável, até o dia em que o rei mandou queimar sua aldeia por não pagar o tributo. A esposa de Edran morreu tentando salvar o filho das chamas, e o menino, engolido pelo fogo, desapareceu sob os olhos do pai. Quando o sol nasceu, Edran já não era o mesmo homem. A dor lhe queimara a alma, e o que restou foi algo mais sombrio que o próprio ódio: o juramento. Entre as cinzas, Edran ajoelhou-se e jurou vingança. Mas não contra os soldados, nem contra o destino. Ele jurou que o próprio trono pagaria pelo sangue que derramou. Durante meses, ele vagou como um espectro pelos bosques de Eldrenor, vivendo de raízes e da lembrança do que perdeu. Foi então que encontrou os monges do Véu Negro, uma ordem esquecida, exilada por praticar rituais proibidos. Eles reconheceram algo em Edran, uma chama que nem a morte apaga, e o acolheram não como um discípulo, mas como uma arma. Nos anos que se seguiram, o camponês foi moldado pelo aço e pela escuridão. Aprendeu a lutar com o silêncio, a se mover sem sombra e a ferir o inimigo sem ser visto. Mas, acima de tudo, aprendeu o segredo que nenhum guerreiro ousava tocar: o poder do sangue caído, o retorno. 7 anos depois, durante o Festival da Colheita, Edran voltou a Eldrenor. Disfarçado entre os servos, ele entrou nos portões do castelo. O rei, agora envelhecido e mais cruel, brindava diante de uma multidão faminta. Nos corredores, o cheiro de vinho se misturava ao de carne podre. Era um banquete de pecado. Edran observava em silêncio. No punho, escondia uma adaga forjada pelos monges, uma lâmina feita com o ferro dos sinos de igrejas queimadas e temperada com sangue inocente. Eles diziam que tal lâmina não matava o corpo, mas a alma. Quando o sino da meia-noite tocou, Edran caminhou até o trono. Os guardas não o viram, ou não quiseram ver, pois dizem que naquela noite a sombra de Edran caminhava antes dele, a queda do rei. O salão inteiro silenciou quando o camponês se ajoelhou diante do rei. Caedric, rindo, perguntou: "Veio pedir perdão, camponês? Ou veio me servir como servo?" Edran ergueu o olhar. Seus olhos, outrora humanos, agora refletiam o fogo das chamas que levaram sua família. "Não vim servir, majestade. Vim colher." Antes que o rei reagisse, a adaga cortou o ar e perfurou-lhe o peito. Mas em vez de sangue, uma fumaça negra começou a sair da ferida. O rei gritou, não de dor física, mas de algo mais profundo. O trono tremeu, rachando sob o peso da maldição. As chamas das tochas ficaram azuis. Os músicos desabaram sem vida. E as paredes do salão começaram a pulsar, como se o castelo tivesse um coração. Caedric caiu, e do chão uma voz sussurrou: "A de todos os camponeses que morreram sob sua tirania. Nosso sangue ergueu teu trono. Agora ele te afoga." Edran assistiu enquanto o rei era engolido pelas próprias sombras que alimentara. Quando o silêncio voltou, apenas a coroa restava sobre o trono rachado. O novo trono. Edran caminhou até o trono e o tocou. A pedra queimava como o sol.
mas ele não recuou. No momento em que se sentou, as chamas se apagaram e a lua eclipsou o céu. O trono o reconheceu. O camponês se tornou rei, mas não um rei de ouro, e sim de cinzas. Aos poucos, os aldeões começaram a ver uma nova figura em Eldrenor. Um rei que não falava, que não sorria, que governava do escuro. E dizem que, nas noites de tempestade, ele ainda visita os campos queimados. Não como governante, mas como fantasma. Epílogo. Anos depois, viajantes contavam que ninguém ousava sentar no trono de Eldrenor. Diziam que quem tentava ouviria uma voz murmurando ao pé do ouvido: o poder não pertence ao sangue real, mas ao sangue que foi derramado. E no castelo, onde as paredes choram fuligem, uma sombra sentada observa o horizonte. A coroa repousa sobre os joelhos, e o vento, frio e constante, sopra apenas 3 palavras: a colheita terminou. E assim, um simples camponês derrubou o trono mais temido de Eldrenor. Nem a realeza, nem o poder escapam da colheita do destino. Que esta história sirva de lembrança. Às vezes, é o solo mais humilde que gera a fúria mais indestrutível. Se essa história o prendeu, curta, compartilhe e se inscreva. Poucos o fazem, mas cada novo membro fortalece o reino de medievais ocultos e nos dá forças para continuar desenterrando os segredos que o tempo tentou sepultar.